Olá, queridos. Continuando aqui a nossa série de apresentação de livros, né? Quanto o nosso canal ela tem os seus pressupostos em apresentar tanto a leitura acadêmica, teológica e como também a secular, né? Por isso nós temos feito a leitura no livro Os Deuses da Revolução de Dawson. E o Dawson, sendo um escritor religioso de cosmovisão católico, ele apresenta como surgiu a revolução na Europa, seja ela as revoluções das ideias, a revolução do liberalismo, do que a gente já viu, a revolução da democracia. E a gente vai entrar agora fazendo a leitura da Revolução Francesa. Mas todas essas ideias para dar são revoluções com pressupostos religiosos. Por quê? Porque os influenciadores dessas ideias, eles tornaram essas ideias absolutas com o intuito de substituí-las com as ideias antigas, com o intuito de apagar a religião, de tomar essa ideia e que essa ideia seja o centro, regia o modo de viver. E os profetas dessas ideias foram bastante influentes para a implantação de certas ideias como esse, naquilo que era totalmente contra a religião, não no sentido de que eles não eram assim conhecedores da religião, que alguns deles não criam em Deus, mas no sentido que muitos desses caras, eles tiveram suas influências religiosas, porque tanto a democracia como também a ideia da liberdade de expressão são ideias que você vai ver lá no protestantismo, você vai ver mesmo, o Dawson ele vai apresentar que mesmo dentro do próprio catolicismo, teve papas, teve monges, teve homens que combateram esse autoritarismo absoluto, que buscavam uma democracia, que buscavam uma liberdade de expressão dentro do catolicismo. E isso influenciou esses pilares do iluminismo do século XVII e século XVIII, da Era Moderna. Então, Dawson apresenta que o liberalismo ele tem as suas bases na Holanda, porque os huguenotes que fugiram da França, protestantes calvinistas, foram para a Holanda. E lá da Holanda vieram muita gente, seja ingleses como franceses, que eram tanto racionalistas como empiristas. Eles lá trocaram ideias. A partir dessa troca de ideias, eles começaram a desenvolver as ideias, a estabelecerem o fundamento da sua religião, qual eles colocam o homem como o centro, como Deus. Então, aí o liberalismo teve o seu boom lá na Holanda e eles voltam para as suas localidades de origem e eles começam a apresentar suas ideias. E Dawson apresenta que o maior profeta do liberalismo foi Voltaire. Voltaire, ele divulga bastante o liberalismo, tanto nos seus escritos, nos seus debates. Mas, porém, o liberalismo ele começa a surgir na classe alta. As ideias do liberalismo, a nova forma de pensar, de liberdade, tanto de expressão como moral, ela surge na classe alta porque as condés, as pessoas, os caras que tinham sustentabilidade naquela época, eles chamavam esses filósofos, esses sociólogos, esses cientistas, esses caras que estavam trazendo novas ideias, para apresentar as ideias para eles. E eles não apresentavam isso para as classes mais baixas. E aí, no mesmo século, surge a democracia. E Dawson vai apresentar que a democracia está ligada com o liberalismo. Porém, para Dawson, um dos maiores pilares da democracia é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi o profeta, foi o sacerdote que montou o altar da democracia. Mas essa democracia, ela teve o seu boom no Novo Mundo, ou teve o seu maior impacto, porque
para Jean-Jacques, mesmo ele apresentando as suas ideias, ele cria que a democracia só seria realmente algo aplicável, algo concreto, a igualdade social que ele buscava, que ele via que o capitalismo burguês não tinha. E já que ele não foi um socialista, mas ele criticava bastante o capitalismo burguês, mesmo ele sendo capitalista, né? Então, ele via isso, ele via a desigualdade tanto na educação como na economia. Mas Jean-Jacques, ele não apresenta primeiramente as suas ideias democráticas para as pessoas mais pobres. Ele, muitas dessas ideias, ele apresentou mais naqueles encontros que eles tinham de pessoas de alto nível da sociedade. Uma das influências para que as ideias do iluminismo saísse da alto escalão também para baixo escalão foi a influência dos jesuítas, porque os jesuítas eles educavam os camponeses, eles educavam, davam aulas de graça para as pessoas que não tinham como enviar seus filhos nas escolas e como também nas universidades. Então, tanto o catolicismo como o protestantismo teve bastante influência. E os iluministas que apresentavam as suas ideias, tanto o liberalismo como também a democracia, eles aproveitaram disso e a partir daí eles começaram a apresentar também as suas ideias para os pobres. Então, Jean-Jacques Rousseau, para ele, só aconteceria uma verdadeira democracia se o homem se voltasse para a natureza, abandonasse aquelas revoluções que estavam a levar para um capitalismo extremado, para um consumismo desigual, que era individual. Para ele tinha que ser tudo coletivo, não sendo um socialista, né? E Jean-Jacques, mesmo ele divulgando, as suas ideias só tiveram bastante crescimento no Novo Mundo, como eu já disse, tiveram bastante crescimento nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, na colônia inglesa, no Novo Mundo, na Nova Jerusalém, como alguns puritanos chamavam. Os exilados que eram enviados para o Novo Mundo, os que fugiam desses países que eram perseguidos, os protestantes, os que eram contra as ideias absolutas das monarquias, dos reinos, eles iam para o Novo Mundo. Mas o Novo Mundo ele foi estabelecido com um pressuposto baseado nas Sagradas Escrituras, a congregacional, com um pacto que as coisas devem ser decididas coletivamente, não individualmente, não deve ser algo individualista. Então a democracia teve um crescimento, florescimento bastante no Novo Mundo. A partir daí ele fluiu para outros mundos, para outros continentes. Mas tanto Voltaire no liberalismo como Jean-Jacques Rousseau na democracia, eles são os implantadores da revolução nesses dois campos, que são ligados e têm em parte o mesmo modo de pensar, de buscar uma liberdade, de ser contra a religião e de estabelecer um novo pressuposto, uma nova cosmovisão, uma nova crença, e aí centralizado no próprio homem, um homem que em si só pode construir e ser feliz, mas a modernidade realmente nos apresenta a era do ouro, depois de outras ideias, nós vamos perceber que isso não é verdade, porque o homem pode estar na natureza, mas ele é um ser totalmente depravado, onde ele estiver, só Deus. Se não houver a graça comum, se não houver a graça salvífica, o homem se torna um bicho do mato e destrói tudo. Então Deus, pela sua graça comum, tem dado essas percepções a esses homens, que muitos deles, mesmo sendo contra a religião,
mas Deus usou eles para despertar isso, para trazer essa questão, e hoje nós temos percebido que isso já estava dentro da própria igreja, a própria igreja que é um dos maiores influentes para a democracia, para a liberdade de expressão, mas a liberdade que os iluministas apresentaram, eles foi já uma liberdade não só no questão de expressão, de direitos, mas também para a moralidade, que cada um poderia fazer o que quiser, que cada um tinha a sua moralidade, e trouxe muita imoralidade em vez da moralidade. É isso que Voltaire vai apresentar nesses 2 capítulos em seu livro Os Deuses da Revolução, que os deuses da revolução é o próprio homem e as suas ideias estão baseadas no próprio homem, substituindo Deus, o verdadeiro Deus, a verdadeira religião, para a sua própria glória, segundo os seus pressupostos que se tornaram os seus próprios deuses.